Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos esperar todo mundo entrar. Já te chamo, teacher. Só um minutinho, deixa o pessoal ir entrando. Eu vou falar um pouquinho e já chamo você. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre o mente de sucesso. Deixa o pessoal sendo notificado. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre, eu acho que uma das perguntas que mais vocês me fazem, que é a respeito do mente de sucesso. Como fazer com que isso se torne algo palpável? No mundo de hoje que tem tanta informação, bom dia, amor. No mundo de hoje que tem tanta informação, principalmente no Instagram, você fica rodando assim 1000 promessas, 1000 questões, 1000 livros, 1000 e-books, 1000 cursos para você encontrar a prosperidade, para você trazer a energia do não sei o que, não sei o que. E com a pandemia, as pessoas viram com isso uma fonte de renda, e então muito a gente tem ficado perdido. E eu vim hoje falar um pouquinho do mente de sucesso, porque é uma coisa que vocês têm me perguntado demais. E eu vim principalmente hoje trazer para vocês a prática do mente de sucesso. O que acontece quando eu realmente entro na vibração do mente de sucesso como algo de vida mesmo. Porque algumas pessoas fazem um mente de sucesso ou entram no mente de sucesso e elas não conseguem uma modificação. Namastê, Abílio, seja muito bem-vindo. E por que outras pessoas simplesmente transformam a sua vida? E eu vou falar um pouquinho para vocês o que é o mente de sucesso. E eu vim trazer bem prático para vocês hoje, para que vocês consigam entrar nisso, ok? O Mente de Sucesso foi um curso que eu fiz com o professor Neemias Tavares há uns 14 anos, 13 anos atrás. E quando eu fiz esse curso, né, todo mundo dá risada dessa história, mas eu olhei para aquele homem e falei, meu Deus, esse velho é completamente insano. Se eu organizo todas as minhas contas, se eu tenho planilha de gastos e eu tô sempre no vermelho, como por Deus, esse cara me enganou, vendeu um curso, eu vim aqui fazer e o curso me dizia, pare de controlar, entre simplesmente na mente de sucesso. Eu falei, isso é coisa de autoajuda, entre na vibração, lei da atração. Eu, como todo mundo aqui, oi Ju, saudade minha linda, você também é maravilhosa. Eu, como todo mundo aqui, já leu O Segredo, leu A Chave de não sei o quê, fez 1 milhão de cursos, porque eu não conseguia mais aceitar aquela realidade, que era a minha realidade na época, do viver cobrando muito pouco, de pacientes que não pagavam, de todo mundo vir de choramingar e pedir coisas gratuitas, de pessoas que pediam alguma coisa e não devolviam, de eu ter já a idade que eu tinha, 30 e tantos anos, e não ter um carro e ficar carregando uma criança no colo para lá e para cá de ônibus, né? E hoje muitos de vocês me escrevem isso em box. Estou passando uma necessidade, não consigo pagar as contas e etc. E o que acontece é que quando eu fiz esse curso com o professor Neemias, eu realmente topei. E eu acho que essa é o diferencial entre quem entra no mente de sucesso e vê o resultado e quem entra no mente de sucesso e não vê resultado, não tem modificações. A grande questão é, eu preciso entender, prestem muita atenção nesse termo que eu vou usar. A prosperidade não é um livro, O Segredo, ou não é uma mentalização, ou não é, prestem muita atenção, eu tô dando para vocês algo muito, muito precioso, é um tesouro isso que eu tô ensinando vocês.
O mente de sucesso não é uma técnica que você vai aplicar. Ter uma mente, eu não tô falando do curso, tô falando que eu tô explicando para vocês, a mente de vocês de sucesso. Mente de sucesso é uma filosofia de vida. Não adianta de manhã se acordar de um jeito e falar, ai, meu Deus, será que vai me pagar? Será que não sei o quê? E daí meio-dia você põe o fone e escuta um áudio meu, ou faz um curso com a Bambambam, fulano de tal, porque ela vai te ensinar prosperidade. Daí meio-dia você faz, meio-dia e 3, você está almoçando e pensando assim, ah, eu não devia gastar com iFood. Quer dizer, você faz um movimento, mas você retorna para o que é sua filosofia de vida. Então, se você for fazer qualquer curso, não precisa ser o meu, qualquer curso que se refira a... Por que a maioria dos mentores hoje aí vendem os cursos e falam, ah, eu não garanto que você vai melhorar. Porque a maioria, justamente, essa é a grande chave. É eu mudar o como eu vejo o mundo. E eu vim trazer para vocês hoje, nós acabamos de combinar, né? Eu estava tendo aula de inglês agora, e eu vim trazer para vocês um caso de muito sucesso no Mente de Sucesso. Mas é muito sucesso. Em pouquíssimo tempo. Essa pessoa simplesmente virou a chave. E eu vim trazer ela agora porque eu acredito que isso pode inspirar vocês e fazer com que vocês entendam como funciona esse sistema. Essa pessoa que eu vou trazer hoje, há uns 3 meses atrás, eu joguei para o universo e falei, eu preciso de uma professora de inglês ou de um professor de inglês extraordinário, porque é assim que funciona o Mente de Sucesso, é o extraordinário. Eu quero alguém incrível, maravilhoso. Eu acabei de falar isso, eu entrei no Facebook para postar, apareceu uma postagem de uma professora de inglês e que, na verdade, ela não postou e patrocinou. Era uma postagem, tipo, ela falando de alguma coisa de aula de inglês. E eu cliquei, chamei ela e falei, eu preciso de aula de inglês. E ela, ah, mas você precisa me conhecer? Eu falei, filha, eu não preciso te conhecer porque, coitada, ela não vai entender nada, mas eu acabei de pedir pro universo e você apareceu, querida. E não é nem patrocínio, é você. Então só vem que é sucesso. E o que acontece é que essa menina me disse assim, ah, então tá, então vamos combinar, presta atenção, eu tô contando um caso, é muito importante, é a história de vida de vocês, presta atenção. Ela falou assim pra mim, ah, então vamos, olha, fique tranquila, eu vou fazer o nivelamento seu de inglês, ver o quanto você fala de inglês, e fique tranquila, porque eu não vou cobrar, né, essa primeira aula, e depois nós vamos combinar. E daí eu disse pra ela, né, ela vai contar aqui, eu vou chamar ela. Eu disse pra ela, olha, eu sinto muito, mas eu não posso fazer de graça. E eu fico até hoje pensando, eu nunca conversei isso com ela, mas hoje ela vai contar pra nós o que será que ela pensou naquele momento. Ela disse, como? Eu falei, olha, eu sinto muito, você vai trabalhar, você vai fazer um nivelamento meu de inglês, eu me recuso a você fazer isso de graça pra mim, é o seu trabalho, eu vou pagar isso pra você. E eu me surpreendi, porque eu já fiz muita aula de inglês, já fiz cursos carérrimos de inglês. E ela é a top da balada. Porque a Thay, saudade, Douglas, amor, muito saudade, amor. A Teacher Thay, ela tem um diferencial, porque ela faz a aula de inglês direcionada pro seu nicho. Então, em nossas aulas de inglês, a gente fala sobre constelação familiar, sobre hipnose. E simplesmente meu cérebro deu um boom de inglês. Ela é o cara. E depois eu fiquei pensando, mano, ela não cobrava. E daí eu falei pra ela, filha, eu vou te dar um presente. Porque você é muito boa, meu. E você nasceu pra brilhar. E eu vou te dar. E eu dei pra ela o curso do Mente de Sucesso. Então eu vou chamar ela aqui. Para vocês verem o que aconteceu com essa menina em 3 meses. Deixa eu chegar lá onde ela me chamou. Só um minutinho. Teacher Thay. E prestem bastante atenção nessa live que vocês vão ver o que é o passo a passo do
Oiê, Oi, lindona! Seja bem-vinda. obrigada, um prazer estar aqui. Bom dia, gente. Nossa, eu que agradeço, porque realmente, Tainá, você é uma pessoa que pegou a chavinha na mão e saiu pro mundo, né? Então eu quero que você dê o seu relato aqui. O que Verdade. aconteceu? E, gente, ela não tá dando relato porque eu quero que vocês comprem o meu curso. Ela tá dando relato porque eu sei que muita gente já comprou o curso. Eu quero que vocês entendam o que fazer com esse curso. Como ir para frente, porque foi muito rápido, né? Conta para nós o que mudou aí na sua vida. Foi muito rápido, foi surpreendente. Como a Karina disse, né? No início eu não cobrava pelo meu serviço, a primeira aula, eu dava 1 hora de aula gratuitamente. O público que eu tinha era realmente esse tipo de pessoas, assim, que eles iam falar comigo e falavam, você faz uma aula experimental, daí eu ia lá, dava aula experimental, mostrava todo o meu material, ficava esperando. E no fim era aquela pessoa que estava só querendo realmente uma aula experimental. Não tava, não virou meu cliente, assim, de verdade, né? Não tinha aquele propósito, assim. E eu tinha esse público. E eu trabalhei durante a minha carreira de professora, assim, eu comecei a lecionar faz 4 anos e meio que eu leciono, e eu comecei trabalhando numa escola de idiomas, e eu sempre pensei que eu teria que trabalhar numa escola de idiomas para poder sobreviver, sabe? Para ter uma carreira de sucesso, eu tinha que trabalhar anos numa escola de idiomas, pegar experiência, fazer certificação, toda aquela coisa. E aí eu me formei em letras em inglês e eu precisava trabalhar de uma forma diferente, vinha a pandemia, precisava de algo extra, né? E aí eu mantendo aquele meu emprego no curso de idiomas, né, de uma forma fixa, e nos horários vagos eu atendia algumas pessoas, né? E assim, ó, eu falei pra Karina, eu nunca tive agenda. Eu nunca tive agenda. Pra falar a verdade, assim, ó, eu tinha os meus alunos particulares de cabeça, eu lembrava de cabeça, assim, era 2 pingadinhos. Aí eu precisei comprar uma agenda, é verdade. Eu falei pra ela, é a primeira vez na vida que eu tô usando uma agenda porque eu não lembro dos horários de todo mundo. E aí, isso faz 3 meses, né? Faz 3 meses que eu conheci a Karina. A Karina, o que eu pensei quando ela disse assim, não, eu vou te pagar porque é o teu serviço? Eu pensei assim, meu Deus, é uma pessoa iluminada, foi um milagre que apareceu na minha vida, nunca aconteceu. As Você não pessoas, pensou, ela é louca? Eu achei... eu pensava assim, e ainda foram 2 aulas, né, Karina? Porque foi a tua e da Letícia, né? Eu também Sim. dou aula pra filha da Karina. Então eu não ia cobrar por 2 aulas, né? E aí a Karina já de cara assim disse, não, é teu trabalho, tu vai estar lá. E aí aquilo ali começou a me virar alguma coisa no meu pensamento. Porque, pô, eu estudei durante 4 anos na faculdade, né? Tive um gasto alto, que na faculdade a gente investe muito, é o gasto do quê? De comprar uma casa, né, dar entrada numa casa, e aí eu trabalhei durante anos e anos e eu pensava, mas é verdade, né, a gente tem que se valorizar. E aí eu comecei, assim, aos pouquinhos, como comecei a ter mais contato com a Karina, meu contato com a Karina é direto, assim, é bem, a gente se conversa, assim, com bastante frequência. E aí a Karina começou a me falar, não, eu dou aula, eu sou psicóloga, eu trabalho para mim, faz anos que eu trabalho para mim, né? Ela fez mestrado, faz doutorado. E eu pensei, bom, eu acho que dá, né, pra gente trabalhar por conta. Porque, imagina, o inglês é uma coisa que tem muito campo. Tem muito campo. E eu não enxergava isso. Eu não enxergava isso. Eu posso falar sobre muitas coisas do inglês. Eu posso vender muitos produtos, né? Falar com nichos diferentes, somente sabendo falar inglês. Então, a gente começou a conversar, e aí eu comecei a me ligar nas coisas que ela falava, né? Nas aulas, assim, eu nunca vi a Karina falando algo negativo, sempre algo positivo. Sabe? Tipo, que maravilhoso, que extraordinário. E aquilo ali foi me ligando alguma coisa, sabe? Porque eu não via dessa forma. Para mim era algo negativo, mas a Karina via aquela situação como algo positivo, como algo, sei lá, maravilhoso, extraordinário. E aí eu decidi largar aquela. Eu sempre quis ter a minha própria empresa, né?
Só que era aquela coisa, eu não sabia como começar. Eu não sabia o que fazer. Eu achava que era só juntar um caminhão de dinheiro, ir lá, abrir uma empresa e alugar um prédio de botar a placa. Ó, escola de inglês. Era isso que eu Melhor achava. live da vida. Eu ia levar anos trabalhando em escola de idiomas e ia levar anos para fazer isso. Exatamente. E aí a Karina me presenteou, então, faz 3 meses que eu conheço a Karina, mais ou menos. E a Karina me presenteou, então, com mente de sucesso. E eu fui pedindo dicas para ela, porque tem muitas coisas que eu comecei a passar que ela já tinha passado. Então eu comecei a conversar mais com ela sobre isso, sobre essa parte de trabalhar para si mesmo, né? Não quer dizer assim que no início eu tinha aquele tipo de cliente que pedia aula de graça e do nada começou a vir gente que me paga de cara. Não foi assim. Na verdade, teve muitas pessoas que ainda vieram pedindo aula de graça, achando que eu tinha que trabalhar o mês inteiro. Até eu comentei com ela de um caso, a pessoa achou que eu tinha que trabalhar o mês inteiro para ele, para depois ele me pagar. Sabe? Então, não foi uma coisa assim que, do nada, segunda-feira já, nossa, maravilhoso. Foi uma coisa que eu fui trabalhando aos poucos, eu fui me posicionando aos poucos e sabendo me posicionar, né? E o Mente de Sucesso, assim, quando eu fiz o Mente de Sucesso, eu vi tudo que a Karina falava, eu vi tudo aquilo ali, porque ela fala com uma base, assim, que tu vê que realmente teve um estudo, né? Não foi algo, assim, místico. Teve um estudo, tem uma base para aquilo ali. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi policiar o que eu tava vendo ao meu redor, né? Eu desliguei a televisão, não via mais nada de coisa ruim na televisão, e eu comecei a me sentir mais leve, que era muita carga negativa de fora, sabe? Então, parei de ficar vendo noticiário, parei de ficar vendo coisa ruim, tomei conta das coisas que eu recebo, né? Tipo, a pessoa não foi legal comigo, tudo bem, eu não preciso reagir da mesma forma. Eu posso dizer, desculpa, mas eu não tenho horário, né? Eu posso reagir de uma forma mais leve, sem perder aquela minha postura e seguir adiante. E eu consegui separar que a pessoa não estava falando algo porque ela não gostava de mim ou porque não gostava do meu serviço, né? Cada um reage de forma diferente e a minha forma de reagir mudou também nesses casos, né? Comecei a mudar a minha forma de agir. E aí eu fui vendo a necessidade de abrir uma página na rede social. A Karina disse, tu tem que ter Instagram, tu tem que fazer teu avatar, tem que fazer alguma coisa que chame atenção. Aí comecei a ir atrás dessas coisas. E assim, eu tenho uma agenda bem cheia hoje. Inclusive, eu larguei o meu emprego no curso de idiomas. Em 3 meses eu larguei esse emprego. E comprei uma agenda. Preciso de agenda para anotar os horários. Abri minha página no Insta. Eu tenho 158 seguidores agora. Mas, assim, é pouco, mas... E daí é pouco, mas o que o Mente de Sucesso fala, né? Quantos seguidores eu preciso para lotar minha agenda? 10, 15? 150 é um monte, né? A pessoa corre, às vezes, atrás da coisa errada. Ela fica correndo atrás de ter seguidor. Não se corre atrás de ninguém. Tainá simplesmente abriu com a Mente de Sucesso e entrou a 150, mas que convertem, né? Em aula, né, Tainá? Sim, exatamente. Eu pensava que eu tinha que ter, tipo, 1.000, 2.000, sabe? E não é verdade, porque as pessoas que estão no meu perfil são pessoas engajadas, são pessoas que querem aprender. E são pessoas que interagem comigo, essas pessoas me mandam mensagem, essas pessoas respondem os meus quizzes, sabe? E então, o número de seguidor, assim, não se baseia muito com o teu trabalho, assim, no número de pessoas que tu vai atender. Então, hoje em dia, eu não tenho mais... Eu tenho alguns horários, mas é uma agenda bem cheia. Eu tô saindo da escola de idiomas para poder pegar alunos meus, né? Para ter mais horários para os alunos novos que estão entrando. E eu continuo estudando. Eu estou fazendo minha segunda graduação, eu sou formada em inglês, mas eu vi a necessidade de continuar estudando. Estou fazendo graduação em português também. E assim vai. Daqui a pouco vem mestrado, vem doutorado. E é isso aí.
sabe? Então, foi uma mudança, assim, muito, muito grande mesmo. Eu acho esse relato lindo, Tainá, lindo. Você deu todos os exemplos que todo mundo é, fala, que é, eu preciso de um caminhão de dinheiro para abrir minha empresa, ou eu preciso... A nossa mente muitas vezes pensa de forma limitada e isso faz com que a gente não consiga realmente ir para frente. A gente fica preocupado com quantas curtidas, com quantos seguidores, né? E algumas coisas extraordinárias que morri de rir já com Tainá é que nesse pouco tempo, né? Tainá, quando eu comecei com ela, ela falou: qualquer horário que você me falar, eu posso te dar aula. Me fala o seu horário, ela rindo, porque ela sabe, tô brava com ela, porque ela, qualquer horário que você falar, eu posso. Como eu sou um ser muito ocupado, eu falei, mano, essa professora é que ela nasceu pra mim, porque se eu falar quarta, 5 horas da tarde, sábado, 6 horas da manhã, ela pode, né? E daí o que acontece? Passaram algumas semanas, Tainá, vou fazer aula sexta às 9 horas. Daí o que Tainá me diz, gente? Olha a cara de pau dela, vira pra mim e fala assim, não posso, tô com a agenda cheia, ela tá rindo, porque eu falei, você tá louca? O que aconteceu? Estraguei sua agenda. E ela me negou a aula. Vamos fazer aula na segunda, tal horário. Eu tava disponível, né? Beleza, aí foi indo, passou algumas semanas, ela, eu acho que eu vou fazer na sexta. Daí eu olhei assim, na sexta eu tenho aluno das 9 a meio-dia, o que eu vou fazer? Ela não posso. Mas e tal dia ela não posso? Eu falei, Tainá, mas você não deixou lá o emprego fixo, não sei o quê. Então, alguns movimentos são incríveis, porque, como ela disse, algo muito importante que ela disse, gente, que eu vou ressaltar, continuaram aparecendo seres que não queriam pagar. O que mudou, o extraordinário, não é de lá para cá, o extraordinário é de cá para lá. Aparecem pessoas que não querem pagar, só que a postura da Tainá mudou. Como eu disse no começo da live, isso é uma filosofia de vida. Seja bem-vindo, Luiz. A filosofia de vida dela, o modo de ver a vida dela mudou. Não é curso mágico, não é ler o livro O Segredo, não é nada do outro mundo no sentido de algo vai acontecer. Mas vai acontecer dentro de mim. Quando vocês dizem na frase algo extraordinário vai acontecer. E o legal é que tudo isso começou com a Teacher Type, porque é ela que me orientou para gravar o extraordinário em inglês. E isso ficou na cabeça dela. Eu até brinco que eu acho que o extraordinário entrou tanto dentro dela por conta dessa que ela me ajudou. Eu disse pra ela que eu aprendi, eu disse pra ela, olha, eu já sei fazer. Ela aprendeu já em inglês o extraordinário, né? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte que ela disse que continuou aparecendo, né? Adorei o exemplo dela, continuou aparecendo, mas a postura dela, a mente dela, o posicionamento, a filosofia dela, a perspectiva dela diante da vida, já não era daquela menina que não precisava cobrar e estava tudo certo, não precisa brigar, não precisa se desentender, né? Isso é muito legal. Outra coisa incrível foi a teacher escrever do nada. Onde você fez seu mestrado? Quer dizer, olha como é que a mente expande de determinada maneira que automaticamente a mente já começa a pensar em outras coisas, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo hoje que... outra coisa também, eu fiz um regulamento para aulas, porque antes eu não tinha regulamento para aulas, eu dizia assim, tá, tudo bem, pode começar as aulas no tal dia, a gente conta o número de aulas que vai ter e é isso aí. Aí, tipo, às vezes tem pessoas que cancelam a aula em cima do horário, né? Isso estava acontecendo muito. Aí eu montei um regulamento de aulas antes da pessoa mesmo me pagar pelo mês de aula, para ela já ficar sabendo. Ó, tem essas regras, não é somente pagar aquelas aulas e pode fazer o que quiser, que pode trocar horário a qualquer momento, né? Então eu comecei a me posicionar, porque eu precisava disso, eu tenho uma agenda cheia, eu não posso simplesmente trocar um aluno com o outro porque o outro não se comprometeu.
Então, isso foi uma necessidade que apareceu para mim. Eu montei um regulamento de aulas. Qualquer pessoa que vem falar comigo, eu já apresento de cara o meu regulamento de aulas, já falo dos valores, já passo os horários que eu tenho, já falo que são horários fixos por semana. Então, eu comecei a me organizar dessa forma e se a pessoa não é aquilo que a pessoa está procurando, tudo bem. Eu me espelho por mim. Quantas vezes eu já busquei profissionais que não era aquilo que eu estava procurando? Isso, perfeito. Então eu estou agindo dessa maneira, assim, e também agindo de uma forma mais tranquila, mais calma. Ah, aquele aluno não quis fazer aula comigo, tudo bem, tranquilo, é a escolha dele. Não é que eu tenho algum problema. Eu me cobrava muito, assim, será que a minha aula foi ruim? Será que eu falei alguma coisa? Me cobrava muito, né? Então a gente não pode ser assim, porque tu libera uma carga quando tu começa a pensar dessa forma, que tu tem o teu jeito de trabalhar e que tu vai pegar clientes que se adequam naquele jeito, tu libera uma carga emocional, uma carga assim gigantesca. E em relação às aulas, por exemplo, com a Karina, no início com a Karina eu fiz umas perguntas para ela, né? Eu queria saber qual que era o objetivo dela, porque hoje em dia ensinar inglês, aprender um idioma, não é aquela coisa de abrir um livro didático e estudar gramática. As pessoas não querem isso hoje em dia. As pessoas querem saber se comunicar. Claro que tem os casos específicos, né? Tem pessoas que estudam para testes, para exames, elas precisam ter mais um suporte gramatical, escrita, precisa treinar mais uma parte acadêmica. Mas, por exemplo, a Karina, ela me disse desde o início, olha, eu preciso me comunicar em inglês, eu preciso gravar os meus vídeos em inglês, porque o meu público está expandindo. E eu fui atrás dos vídeos da Karina e eu vi o que ela estava falando. Eu vi o vocabulário, eu fui atrás do vocabulário para ela. Tanto que nas aulas ela mesma disse, a gente fala de constelação familiar, a gente fala de sessões de hipnose, e tudo isso em inglês, porque é algo que faz sentido para a vida dela. Então não adianta eu chegar com a Karina e falar, não, hoje nós vamos estudar o verbo to be. Por que ela quer aprender verbo to be? Ela quer aprender verbo to be com algo que faça sentido com ela. Não quer dizer que eu vou estirar a gramática. Quer dizer que eu vou ensinar de uma forma que vai fazer sentido para essa minha aluna. Então, em pouco tempo, ela conseguiu gravar um vídeo lá falando do extraordinário e tudo focando assim em algo que faz sentido, algo que é bom para a pessoa. Tanto no Mente de Sucesso, né? Tem uma parte que fala assim que se algo não faz sentido para ti, como é que a gente vai colocar aquilo na nossa vida, né? Tem que fazer sentido, tem que despertar uma emoção, né? Então, assim, as aulas pra Karina são montadas pra ela. É a aula da Karina e pronto. Aquela aula é dela, tá lá uma pastinha com o nome da Karina, ela tem a aula dela, ela recebe os áudios dela. E aquela ali é aula exclusiva pra ela, pro objetivo dela. Mas eu tenho o Pedro lá. O Pedro quer fazer prova pra entrar numa universidade internacional. Beleza, vou montar uma aula pro Pedro. Uma aula específica pra esse objetivo dele. Então, a Karina hoje, ela sabe falar dos problemas que ela atende nessas sessões, ela sabe falar o nome das práticas que ela executa, ela sabe dar conselhos em inglês, então ela consegue ver que aquilo faz sentido para ela. Ela tá vendo o vocabulário que ela usa. Eu até pergunto para ela, isso aqui tu usa na tua prática? Porque eu não sou psicóloga, né? Eu tive que ir atrás, eu tive que buscar o vocabulário. Isso aqui é significativo para ti? Tu fala isso aqui nas tuas sessões? Ela, sim, eu falo. Então, dessa forma, assim, vai ficando uma aula que faz mais sentido para ela. Agora, vocês imaginam, uma professora que consegue, como eu disse no começo da live, eu nunca consegui isso, né? Hoje, né, teacher, a gente teve aula às 9 horas da manhã, hoje, e nós conversamos como se eu estivesse trabalhando com um paciente, nós fizemos como se fosse uma sessão. Agora, vocês imaginam o quanto isso agrega no meu trabalho. Aumente de sucesso, gente. Eu não vendo o meu trabalho pelo meu trabalho, mas o quanto isso agrega para o outro. Então, quando eu encontro uma professora dessa, olho para a Teacher Thay, ela lembra, para quem faz Mente de Sucesso, o luxo e a ostentação. Ela é a pura luz, ela tem um brilho, ela tem um diferencial fodástico em relação aos outros professores. E, de repente, o que acontece? Ela estava lá dentro da concha.
Isso não significa que ela não é extraordinária. Ela é extraordinária, mas ela não estava conseguindo manifestar o extraordinário na vida dela. Então, quando eu digo para vocês, manifestem o extraordinário, é isso exatamente que eu estou me referindo. Coloquem isso para fora e usem isso que vocês sabem fazer de diferente para iluminar a vida do outro. A Adélia, acho que agora há pouco, perguntou a diferença do Mente de Sucesso 1 e 2. O que acontece é que o Mente de Sucesso ele é dado presencialmente em 2 dias. Mas nós não estamos podendo fazer, não tá tudo fechado. Então eu dividi em 3 módulos online. Por quê? Mente de Sucesso é muita informação. É muita informação. Porque o Mente de Sucesso, na verdade, é tudo que eu fiz para mim. Eu peguei o curso do Neemias e coloquei tudo que eu fui fazendo. Tanto que vocês vão ver que o curso é muito diferente de tudo que vocês fizeram comigo. Eu vou contando as histórias. Gente, eu conheci uma pessoa e aconteceu isso. E daí eu aprendi isso. E daí eu ensino para vocês. Eu ensino uma filosofia de vida. Ok? Eu ensino uma filosofia de vida. Então, a diferença do 1 pro 2, e que vai, daqui a pouco eu vou lançar o 3, você deve fazer na ordem. O 1, depois a hora que você quiser o 2, para depois fazer o 3. Tudo bem? E, voltando na Teacher, o quanto é rápido, foi rápido para ela. Eu acredito que por ela ficar vendo os meus vídeos, porque justamente ela precisava ver vocabulário, e também porque isso fez sentido para ela de forma prática, né, Tainá? Porque a Tainá não estava fazendo um processo terapêutico. Gente, vocês têm que fazer processo terapêutico, não é comigo, tem que fazer com alguém, tem que fazer um processo terapêutico. O que acontece é que a Tainá tinha acesso, até por causa das nossas aulas, e a gente pegou uma certa amizade de conversar no WhatsApp, ela se sentiu segura de conversar comigo, que ela ia perguntando coisas e tirando dúvidas. Mas nós temos um grupo no Telegram do Mente do Sucesso, onde vocês têm que se utilizar dele. Tem que me perguntar e tem que tirar as dúvidas. Então, Tainá, é possível esse extraordinário? Ele acontece? Sim, mas a pessoa tem que estar aberta, né, a isso. Eu acredito que o que mais me facilitou, assim, enxergar o que a Karina estava dizendo era, realmente, faz sentido para mim. E tudo que ela me disse, eu levei como algo de valor. Tudo que ela me disse. Como ela disse, assim, a gente tem um contato muito grande, qualquer coisa que eu preciso eu mando WhatsApp para ela. E tem o grupo também, quando eu entrei no Mente de Sucesso, eu comecei a participar do grupo também. E assim, tudo que ela me dizia, eu anotava. Ela dizia, olha, uma coisa que eu não pensava, eu pensava que eu precisava do cliente, que eu precisava me adequar ao cliente. E não é assim, porque quem tem o conhecimento sou eu, né? Quem é fluente, quem conhece gramática sou eu, é aquela pessoa que precisa do meu serviço. Então, só de pensar nisso, foi essa frase que ela me disse. É o cliente que precisa de ti. Foi só essa frase que ela me disse, eu já comecei a pensar de uma forma diferente. Então, eu acredito assim que no início eu estava aberta para aquilo, tudo que ela me disse, tudo que eu fui vendo. Depois eu tive contato com a prof. Patrícia Carvalho, que é maravilhosa, contato com o Paulo também, sabe? Que foram pessoas assim que eu vi que aquilo ali realmente funciona. E eu estava aberta àquilo. Estava aberta àquilo e comecei a praticar, comecei realmente a colocar na minha vida. Olha, não olhar coisas negativas durante o dia, cuidar o que tu tá lendo, cuidar o que tu tá recebendo, sabe? Isso realmente faz sentido. Repetir coisas positivas para ti, cuidar de ti. Então, eu acredito que isso realmente faz sentido e a gente precisa estar aberto a isso, a gente precisa estar aberto a enxergar, né? Porque existem muitas pessoas prometendo muitas coisas, realmente. Eu mesma lia o segredo não fez nem cosquinha pra mim. Então, assim, eu fui tendo contato direto, assim, quando tu vê que é uma pessoa real, não é somente uma marca que quer vender, que quer pegar o teu dinheiro, é uma pessoa que tá ali falando contigo, que tá te passando algo bom, que tá te dando um conselho. Isso faz muita diferença. A interação que a gente tem, assim, nos grupos ali, eu participo dos grupos, a interação com a Patrícia, com a Prof. Karina, é humano, sabe? E aquilo ali te faz muito bem, te faz querer mais e mais acreditar e buscar e estudar aquilo. E é muito Realmente legal faz isso que você muito. falou, porque é o que o Bruno sempre falava e é o que quem convive comigo sempre fala, né?
É como se a gente fica... Vocês já conviveram com uma pessoa tóxica? E daí você se sente para baixo, você se sente ruim? É uma coisa contagiante. Quando você tem uma mente de sucesso, então a Teacher Tai, ela tá convivendo comigo e ela pegou todo mundo para dar aula. Ela dá aula para Letícia, ela dá aula para o Paulo, ela dá aula para Patrícia, ela dá aula para o ânimo inteiro, né? E daí, quando Uhum. você começa a conviver com pessoas que pensam e falam de um jeito, falam do extraordinário o dia inteiro, gente, não tem como, é inevitável, você pega que nem uma praga. Agora conta que outro dia você estava me contando, Tainá, que eu acho super engraçado isso, que todo mundo que é meu aluno aqui já passou isso. Você falou que tinha gente da sua família que na hora que você viu estava vendo meus vídeos também. Sim, olha, a família inteira, assim, eu comecei a mostrar pro meu pai, pra minha mãe, eu disse assim, olha, essa aqui é a minha aluna. Aí eu mostrei o vídeo que a Karina tava falando em inglês, né? Ela disse, olha, eu que ajudei ela. E aí eles começaram a assistir. E porque meus pais têm muito essa coisa de pensamento positivo. Eles sempre me ensinaram a pensar positivo, sempre me disseram, ah, não, se tu Ah, que pensar pra legal baixo, pensar coisa negativa, tu não vai conseguir nada de bom, né? Só que eu não conseguia fazer aquilo, eu não conseguia enxergar mesmo as pessoas me falando, ah, pensa positivo. Eu pensava, como que eu vou começar se a minha realidade não é essa? Como que eu vou fazer aí. isso? E aí começou indo, sabe? Então, pessoas da minha família assistem aos vídeos da Karina, assistem aos projetos do Anima, e na minha casa parou de ver, a gente parou de ver noticiário, parou de ver coisa ruim. Claro, tem que olhar para se informar, né? Mas coisas ruins a gente parou de ver. Que toda família faz, né? Tu vai na hora do almoço, tu liga a TV, começa a dar morte, tiroteio, não sei o que, não sei o que. E aquilo ali é ruim no teu dia. Então, a gente parou de fazer isso. E deu uma mudança muito significativa, assim, muito significativa mesmo, na forma de pensar, tu fica mais leve, tu consegue focar mais no que tu quer. Então, não foi uma coisa assim de uma hora para outra que eu comecei a ver que tudo fazia sentido, foi aos pouquinhos. Aos pouquinhos eu fui vendo, e eu fui vendo que a Karina, olha, ela tem muitos alunos, ela atinge muitas pessoas, e aí eu pensava assim, ah, a fulana, que nem professora de inglês, ah, tem a fulana lá que ela tem, sei lá, 10 mil seguidores. O que que eu quero competir com ela? O que que eu vou fazer? Já tem professor de inglês demais no mercado. Como é que eu vou conseguir me destacar? Sabe? Então, o meu diferencial mesmo foi realmente essas aulas personalizadas. Esse é o meu diferencial. Que é o E seu eu comecei, brilho, que eu é o não, seu eu não brilho, né? aspiro. Não tem que se comparar. Isso eu falo muito no Mente de Sucesso. A nossa sociedade, a nossa cultura picha que se eu falar assim, nossa, eu sou ótima professora, os nossos ouvidos doentes escutam. Ela está dizendo que ela é melhor que os outros. Tanto que Uhum. isso, tem um monte de gente falar, ah, fulano não gosta de você porque diz que você se acha melhor que os outros. Não, eu me acho uma pessoa extraordinária. Eu não me acho melhor que os outros. Muito pelo contrário, o meu trabalho é fazer com que todo mundo venha para o extraordinário. Então, isso que você falou é muito interessante. Dentro do Mente de Sucesso não existe a concorrência. Eu não olho para o outro, porque o brilho do outro não é o meu brilho. Assim como eu dou consultorias, né? Porque uma das minhas tarefas é fazer design de marca. Então eu pego pessoas que estão abrindo, que é o que eu fiz com você só de papo, né? A gente não fez isso Uhum. burocraticamente, mas de papo. Ó, oh, faz isso. Não, 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 tá com cara triste aqui, tira isso daí, faz não sei o quê. E quando eu vou fazer esse design de marcas, muitas vezes as pessoas falam, olha, fulana, não, 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 filha, eu não quero fulana, eu quero você. Você é extraordinário. Mas a fulana tem 100 mil seguidores. Não, você precisa ter isso. Assim como tem gente que já veio fazer consultoria comigo e que tem, isso é caso real, até contei outro dia na supervisão e mostrei a pessoa, ela tem 120 mil, gente pra caralho, 120 mil seguidores, porque ela investiu, tipo, patrocínios de 15 mil por dia, aquelas loucuras, né, que as pessoas fazem, porque ela queria atrair pessoas, que é completamente contra o Mente de Sucesso, né, as pessoas que vêm correndo atrás da gente. E ela não vende o quanto eu vendo. E isso é prova. A própria Teacher Tai é prova de que isso. Então, gente, eu sempre falo para vocês no Mente de Sucesso, concorrência não existe. Aprende aí, quem não está no Mente de Sucesso já anota. E eu não corro atrás do cliente. Curtida e seguidor não dá dinheiro.
Isso é importante, tá bom? Teacher Thay, agradeço imensamente. Ah, uma Ela honra estar foi, aqui. ainda ela falou assim, ai, o que nós vamos falar? Que a gente combinou agora, era Eu 9 horas. nunca fiz live antes, essa é a minha primeira live. Você nunca fez live? Nem sabia como Ó, é que entrava. não Não. sabia nem. Agora sabe. E é incrível porque eu falei pra ela assim, não tem que combinar nada não, você fala o que vier no seu coração. E é incrível porque nem se a gente tivesse combinado, você abordou todos os temas mais importantes, que é o que vem de dentro. Então, gente, Sim. fica a dica aí pra vocês. Quem não fez ainda, vai lá fazer o Mente de Sucesso com calma, faz o 1, depois que vai fazer o 2. E façam posicionamento, se posicionem na vida dentro dessa filosofia de vida. Não é um exercício. Se você quiser lá, porque você vai fazer um exercício, sua vida vai melhorar, nem vai, nem compra, não gasta esse dinheiro. Não gasta. Não é um exercício. É uma postura de vida, é um olhar para a vida. É uma coisa que vai entrar em você e você vai começar a contaminar positivamente as pessoas ao seu redor. Teacher Thay, muito obrigada, minha linda. Ó, e fala Beijão. seu arroba aí, fala seu Ah, Instagram. sim, o meu Insta é @teacher_Thai com THAY e mais um underline no finalzinho. Teacher Thai. Depois eu ponho lá para vocês. Gratidão, Tem um link Nicole. de agendamento, que agora aprendi, né? Aprendi a botar link de agendamento. Tem um link lá, vocês clicam no meu perfil ali, clica no link e já vai direto pro meu WhatsApp, quem quiser Ah, tem agendar alguma link de coisa. agendamento lá agora? Ah, que incrível. Ah, deixa eu falar uma coisinha. Eu vou aproveitar para terminar com o Caio. O Caio, querido, chamou aqui ontem. Ele falou uma coisa muito interessante ontem. E eu amei a pergunta dele. Ele até falou, ai, desculpa, fiz, mas era uma brincadeira. Mas não, foi muito importante, Caio. O Caio ontem me perguntou, dizendo que estava me achando, que achava que eu estava muito triste, ou que eu era uma pessoa triste. Isso foi muito importante, porque eu acabei falando algo na internet, e eu fiquei espantada com a quantidade de pessoas que vieram, mas espantada mesmo. Dezenas e dezenas de pessoas, né? Eu acho que até centenas vieram falar comigo sobre o meu post. O que acontece é que viver dentro do extraordinário não é a busca pela felicidade. Se você está buscando o reino dourado, fantasioso da felicidade, também não compre o Mente de Sucesso. Mente de Sucesso, como a própria Tainá falou lá no início, quando conhecia a Karina e tudo, ela ia para o positivo. Acredito que nós estamos vivendo um momento agora onde é muito difícil estarmos o tempo todo nesse estado de felicidade, porque é muita gente morrendo. Não sei se vocês, mas eu perdi muitos amigos, né? Pai de amigos, e eu tenho atendido, eu não atendo muito, não atendia muito, e agora eu estou atendendo por causa da demanda de pessoas que eu sei que são pessoas que precisam, abortos, mortes, que eu não gosto de atender, acho muito pesado, até abusos sexuais de criança. Então, é muito importante a gente entender que na vida existem situações de obstáculos. Não é que você vai fazer o curso e nunca mais o seu pneu vai estourar. Ou que você não vai ter uma relação afetiva que não vai dar certo. Se alguém te vender isso, filha, sai correndo. Porque isso é mentira. Isso é mentira. A gente tá gravando, você não passa isso, Tainá? A gente tá gravando, o cachorro late. Daí você perde o vídeo, né? Daí você tem que parar, tem que começar de novo. Situações vão acontecer na sua vida. Só que, como eu disse, o Mente de Sucesso vai te ensinar a se posicionar diante dessas situações. E o que vai acontecer é que cada vez mais coisas extraordinárias e positivas vão acontecer, né? Quem vende felicidade na internet não é não é um bom caminho, gente. Mesmo vocês que estão me assistindo, que são terapeutas, não tente vender felicidade. Eu tô cansada de ver propagandas assim. Vem comigo, porque eu vou te ensinar a fórmula da felicidade. Que fórmula é essa, gente, da felicidade? Não existe fórmula da felicidade. Existe chave que abre portas para você ver o mundo de uma forma diferente.
Isso é muito importante. Então, não caiam nessa besteira. Nós que somos terapeutas sabemos a verdade. Essa pessoa que está postando, que está no Caribe, com o marido, com os filhos, que está super feliz, não sei o quê, é a mesma pessoa que à tarde chorou 1 hora na terapia porque está sendo traída. Ou porque foi viajar para o Caribe, mas está falida. Então, não caiam nessa. Nós estamos vivendo uma época muito difícil de venda de mentiras na internet, tá bom? Então, prestem muita atenção. E, Caio, gratidão pela pergunta ontem, viu? Eu realmente estou muito cansado. Gratidão, meninos. Um beijo, fiquem com Deus. Bom almoço para todo mundo. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Tchau. Beijo.